Fala, gente. Primeiramente, se você é a favor do Lula livre, já se inscreve no canal e curte esse vídeo agora. E chama os seus amigos também a favor do Lula livre para se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo. Agora vamos falar do Lula. Gente, o Lula já sabe que vai ser solto. O primeiro indicativo, eu falei faz poucos dias, foi que ele pediu para os advogados dele, ele falou que ele não quer a progressão de regime. Progressão de regime é o seguinte: em setembro, porque o Lula já está preso há 1 ano e meio, ele tem direito, aconteça o que acontecer, ele tem direito à progressão do regime, a ir para o semiaberto. O semiaberto é quando o preso ele passa o dia na casa dele e dorme na prisão. Mas como isso praticamente não existe no Brasil, principalmente com alguém como o Lula, que é alguém que é muito difícil do Lula se locomover, da polícia fazer a escolta, ele ficaria na prisão domiciliar ou seria até solto. Mas o Lula não quer isso. O Lula quer ser solto, inocentado e quer os processos dele anulados. Então a defesa dele, primeiro, já sabia que ele não quer a progressão do regime, ele não quer ir para o semiaberto, que ele sabe que vai ser solto. E entraram com um pedido de habeas corpus. Um novo pedido de habeas corpus. Um pedido de habeas corpus que tem 102 páginas, é muito grande, é muito extenso. Eles citam, os advogados do Lula, é um excelente trabalho, eles citam tudo o que aconteceu na Lava Jato e citam as mensagens da Vaza Jato que foram divulgadas pelo The Intercept, Veja, Folha, É o País da Espanha, BuzzFeed, Reinaldo Azevedo, Bandeirantes e todos os meios que estão em parceria com o Intercept. Então, eles citam essas mensagens, jogam na cara do STF nesse habeas corpus que, olha, o STF suspendeu algumas investigações no inquérito das fake news por conta das mensagens da Vaza Jato. Então o STF já reconheceu que essas mensagens são autênticas. E tantas mídias já reconheceram a autenticidade dessas mensagens e continuam fazendo investigação e continuam divulgando essas mensagens, inclusive o País da Espanha ou o BuzzFeed, que é o BuzzFeed Brasil, mas o BuzzFeed é uma empresa americana. Então já não há dúvidas da veracidade das mensagens. Então o Lula tem que ser solto. O Lula tem um pedido para ser julgado em breve. Deveria ter sido julgado ontem, dia 14, mas não foi julgado e vai ser julgado em breve, que é o habeas corpus que diz que o Sérgio Moro é suspeito para julgar o Lula. O Lula tem toda a chance de ser solto nesse habeas corpus, já falei muito sobre isso. Mas esse novo, ele diz que é ainda pior para o Dallagnol e para o Moro, porque ele diz que o Dallagnol, os procuradores são suspeitos, porque na lei brasileira, um procurador não pode agir com motivações pessoais ou políticas. E o Dallagnol claramente ficou claro que ele agiu com motivações pessoais. Primeiramente, a defesa do Lula diz, os advogados dizem nesse habeas corpus, olha, o Dallagnol, as primeiras mensagens da Vaza Jato, muita gente não lembra, faz mais de 2 meses, o Dallagnol e o Sérgio Moro sabiam que o processo do Lula, tanto do sítio de Atibaia quanto do Triplex, não eram para ir para a Justiça de Curitiba, eram para ficar na Justiça de São Paulo. Mas, para ganhar fama, o Dallagnol omitiu dados do processo de propósito, o que é crime, para que esse processo fosse para Curitiba, para que esse processo fosse associado à Petrobras, mesmo sabendo que não era. Os dois tinham conhecimento, tanto o Dallagnol quanto o Sérgio Moro. Então isso já anula completamente o processo. É o primeiro ponto, mas isso são só as primeiras páginas do habeas corpus. E aí eles vão citando tudo o que o Dallagnol fez, vão citando as conversas de que o Dallagnol conversou com o Moro e falou, eu não tenho convicção dessas provas, e o Sérgio Moro falou, mas vai lá e faz a apresentação do PowerPoint mesmo assim. Citaram aquele PowerPoint vergonhoso do Dallagnol, citaram tudo que o Dallagnol falou naquele dia, que o Lula era o chefão, que o Lula era o maior beneficiado, que o Petrolão e o Mensalão estavam ligados e que a única conexão possível era o Lula, aquele que parecia tudo e o Lula no meio, aquela vergonha que o Dallagnol fez. E citaram tudo isso e falaram, isso não é motivação pessoal? Aí depois eles jogam as palestras do Dallagnol na cara e falaram, o Dallagnol ia dar palestras e cobrar 30 mil por palestra e ganhar 400 mil por ano dando palestras, se ele não fosse o procurador que já pré-condenou o Lula, porque a acusação que ele fez do Lula do PowerPoint, ele já estava tratando o Lula como culpado e condenado, coisa que o procurador não pode fazer. O procurador não pode tratar alguém como condenado. Há sempre, mesmo que ele seja da acusação, há sempre a dúvida, você tem que, em dúvida, em favor do réu. E o Dallagnol não, já condenou ele sem nenhuma presunção de inocência. Assim, o Lula está condenado e dane-se. E a mídia replicou aquilo como foi capa de todos os jornais, foi mais de 10 minutos do Jornal Nacional e o Dallagnol aparecendo, ganhando fama, e depois ele usou essa fama para ganhar com palestras, muitas delas não declaradas, muitas delas ilegais, inclusive fez uma empresa de fachada com a esposa dele, usando a esposa dele e do outro procurador como laranjas.
Então o habeas corpus do Lula é muito, mas muito bem fundamentado. Aí você pensa, tá, mas dane-se, o STF vai chegar e não vai querer esse habeas corpus do Lula. O STF vai negar, porque a justiça é toda contra o Lula. Não, gente, o jogo político virou. Que é um indício. Ontem os advogados do Dallagnol deixaram o caso dele. O Dallagnol, para quem não sabe, ele está sendo julgado no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, pelos abusos dele, pelas palestras, por várias coisas. Então, tinha um julgamento dele em pauta. Eles desarquivaram 2 outros inquéritos dele, então agora tem 3 contra o Dallagnol, e os advogados do Dallagnol disseram, esse caso está muito nebuloso, e saíram. Agora, outra conexão. Vocês sabiam que o advogado do Dallagnol, eles pertencem a um escritório cujo dono é o ministro Barroso? Sabiam disso? Alguém sabia disso? Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. Vocês sabiam, inclusive, que os advogados do Dallagnol trabalharam com o ministro Barroso? Vocês sabiam? Eu não sabia. E esses advogados ontem, eles deixaram o caso. Tá difícil demais, eles não querem mais esse caso. A palavra dos advogados foi, está muito nebuloso. Então nem os advogados querem mais defender o Dallagnol. A casa caiu, gente. O Dallagnol vai ser afastado. O Sérgio Moro, muita gente já disse que ele vai para o governo Dória. Se alguma coisa acontecer no governo Bolsonaro, ele vai para o governo Dória. Lembrem-se que o Sérgio Moro e o Dallagnol são alpinistas sociais. Eles têm um projeto deles, pessoal deles. O do Sérgio Moro muito mais ambicioso. Ele quer ser presidente um dia. Ou ditador, sei lá o que ele quer ser. Porque ele sempre agiu como ditador. É só ver o que ele faz na acusação, é só ver o que os próprios procuradores falavam dele. Uma das procuradoras falava, o Sérgio Moro sempre viola o processo acusatório, sempre. Então, a gente não sabe se ele quer ser presidente ou ditador. Mas o Sérgio Moro, ele usou o Bolsonaro como escada. Quando ele vê que o Bolsonaro não é mais útil a ele, e o Bolsonaro sabe muito bem disso, por isso que o Bolsonaro está tirando todo o poder do Moro, com o COAF, com o projeto anticrime, que ele falou que fica para depois, ele está tirando todo o poder do Moro, ele está minando o Moro pouco a pouco, porque ele sabe que o Sérgio Moro é um traidor. Ele sabe. E ele sabe que quando o Sérgio Moro, para ele não compensar ficar no governo Bolsonaro, ele muda para o governo Dória. Só que o governo Dória também tem péssima aprovação, então não adianta muito. O Sérgio Moro está numa sinuca de bico. Ou ele morre aqui ou ele morre ali. Quando eu digo morre, não morrida, como diria o Chaves. Não. Quando eu digo morre a carreira política dele. Ou morre com o Bolsonaro ou com o Dória. É o abraço dos afogados. Ele se afoga com o Bolsonaro ou com o Dória. E o Lula sabe que vai ser solto. Um outro indicativo é que o Toffoli, numa palestra, ele disse que quando o STF tiver que decidir alguma coisa importante de hoje em diante, será decidida de supetão. O que quer dizer de supetão? Quer dizer que o STF não vai anunciar, vamos julgar o Lula nesse dia. O exemplo que ele usou foi da prisão em segunda instância. Ele falou, a gente não vai anunciar esse tipo de julgamento muito antes, para que não haja protestos, para que não haja a mobilização popular, para que não tentem influenciar a nossa decisão. Então, o Toffoli e os outros ministros que também conversam, eles conversam entre si e chegaram a essa decisão junto ao presidente da corte, que é o Toffoli. Falaram, não dá, estão influenciando tudo que a gente faz. Porque a gente sabe que o STF virou uma corte de cartas marcadas. Os julgamentos todos do STF estão sendo julgados não na lei, mas por pressões externas, por pressões de outras pessoas, por pressões políticas do capital financeiro, do exército, até o Vilas Boas, aquele que não consegue nem falar hoje em dia, ele ameaçou o STF antes de julgar a segunda instância. Então o Toffoli falou, quando tiver julgamento assim vai ser de supetão, ninguém vai ficar sabendo, de repente, julgamos. Isso é um indicativo, a prisão do Lula vai ser revogada, a soltura do Lula vai ser dada de supetão. A gente está aqui, do nada, Lula está solto. Vai ser bem assim, esse é um indicativo do Toffoli, e os ministros da corte já perderam completamente a paciência com o Sérgio Moro, com o Dr. Dallagnol, com o Lava Jato e com os bolsonaristas. Exceto alguns que têm rabo preso, a gente sabe que eles têm rabo preso, mas se a gente tentar falar por que aqui em público é crime, a gente sabe que tem rabo preso, então exceto esses um ou outro, os outros perderam completamente a paciência. Então, é muito, mas muito provável que o Lula seja solto ainda esse mês. Se não for esse mês, em setembro, antes do meio do mês, que é quando ele teria a progressão de regime, quando ele iria para casa, de qualquer maneira, aí não dependeria de STF, nem de Sérgio Moro, de ninguém. Ele iria para casa. Antes disso, o Lula será solto e solto. O habeas corpus dele vai ser deferido. O STF vai falar, sim, soltem o Lula. E o STF, aí não vai ter quem de corte
inferior diga, não solte o Lula, como aconteceu no ano passado, que um desembargador mandou soltar e um juiz de primeira instância, que foi o Sérgio Moro, peitou. Para ver como o Sérgio Moro viola, ele não está nem aí, ele é ditador. Ele viola o processo acusatório, ele viola a hierarquia, ele viola tudo. E, pois bem, com o Lula solto, o governo Bolsonaro que se cuide. Eles vão tentar de tudo, usar os robôs dele, o WhatsApp dele, usar o Twitter, usar o gado para jogar todo mundo contra o STF, contra o Congresso, para radicalizar. Só que o problema do Bolsonaro é o seguinte, ele perde popularidade a cada dia que passa. Não só pelas asneiras que ele fala, mas porque o Brasil não está melhorando. Imagina, 1,5 milhão de empregos foram perdidos nesse ano de 2019. Cada uma dessas pessoas tinha uma vida melhor antes do Bolsonaro assumir e agora estão com a vida pior. Fora as pessoas que estão agora subocupadas, ou seja, perderam o emprego deles com carteira assinada e agora estão trabalhando de Uber, de entregador, Uber Eats e coisas do tipo. Então esse pessoal não está feliz com o governo. Por mais que alguns ainda apoiem o Bolsonaro, eles não estão felizes. E as pessoas, principalmente as mais velhas, que têm mais de 30 anos, 35, eles lembram como era no governo do Lula. E por mais que o Bolsonaro tente culpar o PT por tudo, uma hora não cola mais. Eu lembro desse papo de, o Temer está aqui faz só 6 meses, dá tempo para o Temer, que os antipetistas falavam. Não adiantou nada. Agora o Bolsonaro, antes de ser eleito, ele falou, em 6 meses eu ajeito o Brasil. E o Paulo Guedes disse, em 6 meses o Brasil vai estar crescendo. Não tá. Aí o Paulo Guedes falou na semana passada, me dá 1 ano ou 2. Mas não era 6 meses? E só piorou? Se você tem uma empresa, você muda o gerente a sua empresa está indo mal. Você muda o gerente da sua empresa, passou 6 meses, não apenas continuou dando prejuízo, mas piorou a situação. Piorou em todos os aspectos. Os funcionários estão mais irritados, o prejuízo aumentou, os fornecedores estão de mal contigo. Você mantém o seu gerente ou você demite o seu gerente e contrata um novo? É isso o que o povo brasileiro acaba pensando. Inconscientemente, eles não fazem todas essas ligações, mas eles sabem, a coisa está ruim, não está funcionando. Todo dia tem notícia de polícia matando gente, principalmente os mais pobres. Ele fala, a gente está sendo morto aqui. Só por ser pobre, eu sou morto. Não quero esse governo. Então, cada dia a popularidade dele diminui. O Sérgio Moro vai ter que escolher se ele se afoga com Bolsonaro ou com Dória, e o Lula vai ser solto, e aí a popularidade do Bolsonaro ladeira abaixo, porque ele vai ter uma grande liderança, ele vai ter a pessoa que ganharia a eleição dele, o presidente eleito nas primárias da Argentina, disse, o Alberto Fernandes, senhor Bolsonaro, eu só peço que o senhor solte o Lula e tente ganhar uma eleição com o Lula candidato contra o Lula. Não ganha, Bolsonaro, não ganha. Pode passar 1000 anos, o Bolsonaro não ganha uma eleição do Lula. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, chama os amigos, a gente tem que formar uma comunidade muito maior aqui, porque a gente vai lutar por coisas maiores, para que a esquerda finalmente ultrapasse a extrema-direita, porque a extrema-direita cresceu muito no Brasil, o gado é muito grande, a gente tem que fazer com que esse gado da extrema-direita fique menor e fazer com que a esquerda e as pessoas de bem no coração, não o cidadão de bem que quer matar pessoas, esse bolsonarismo, não, pessoas de bem no coração, que essas pessoas se multipliquem. Então vamos multiplicar aqui o Plantão Brasil. Falou, galera!